Boa noite a todos. Primeiramente, pedindo desculpas a todos pelo atraso, mas nós estávamos discutindo um processo que é um pouco delicado, então necessitou desse tempo que ficou um pouquinho de atraso. E, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 30ª sessão ordinária da 15ª legislatura. Solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. Presente. José Renato Semensato. Presente. Renato de Souza e Silva. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Mazieiro Fagote. Presente. Valdeir Joaquim de Faria. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Recebemos um convite da 184ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Caconde, por seu presidente, Dr. Flaviano Lauria dos Santos, convidando para assistir à palestra sobre as inovações no direito processual penal, sobre as medidas cautelares, prisões processuais e fiança, aspectos mais importantes da Lei 12.403 de 2011. Expositor, Dr. Arlindo Peixoto Gomes Rodrigues, que será realizado na Casa do Advogado de Caconde, na rua Benedito Oliveira Santos, 85, no dia 9 de novembro de 2011, quarta-feira, às 20 horas. São Paulo, agosto de 2011. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, como tem conhecimento, pelo segundo ano consecutivo, a UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo, realiza, conjuntamente com a Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência, projeto denominado Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania, voltada à plena integração da população paulista na plena cidadania. Um dos projetos acalentados por nós é conseguir fazer um apanhado de toda a legislação existente no Estado de São Paulo e também nos municípios e confrontá-las com a legislação brasileira. Isso nos permitirá examinar melhor a qualidade e as deficiências de cada uma delas, respeitando sempre as peculiaridades regionais e municipais. Paralelamente, ainda gostaríamos de conseguir um demonstrativo real da situação dos avanços em prol dos deficientes dentro de cada município. Para tanto, precisamos de sua ajuda. Por isso, me dirijo ao companheiro de lutas. Gostaria que ajudasse a traçar um quadro definitivo da questão. Assim, necessito que me envie, em caso de existência, toda a legislação que o município dispuser sobre o assunto. Caso não disponha de legislação alguma, algo muito comum, mesmo assim apreciaria uma resposta informando isso. Desnecessário dizer que a sua resposta ajudará em muito a formar um quadro verdadeiro da situação dos portadores de deficiência no Estado de São Paulo, indicando com precisão as virtudes e deficiências no campo legislativo. Compreendo que o que lhe peço demanda esforço e agradeço por ele. Esse esforço se unirá ao que estamos fazendo, junto com assessoria jurídica e pessoal especializado no assunto, para colocar nosso Estado na vanguarda brasileira sobre o problema. Agradeço também se me preenchesse o formulário à parte e também me enviasse, e como pode verificar, ele indica a situação real da sua cidade, na sua abalizada opinião. E outra vez lhe peço esforço e trabalho. Dessa vez o trabalho consiste em indicar, com a maior exatidão possível, virtudes e deficiências do município, quando há alguns direitos onde maior reclamo existe por parte dos portadores de deficiência. Adequação em prédios públicos e vias públicas e em locais particulares com acesso público. Não se preocupe, o caro companheiro, em apontar deficiências que entenda existir. Eis que o nosso trabalho não se faz com o intuito de denegrir ninguém, mas sempre no de avançar pela dignidade humana e social. Cremos que muito ajudará a todos os paulistas a sua colaboração. Coloco-me à inteira disposição para o que for necessário e o convido a que, sempre que vier a São Paulo, nos visitar na sede da entidade, que também é sua. Um grande abraço, Sebastião Miziara, presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo. CPFL Leste Paulista, carta número 2612/2011. Prezado senhor, em atenção à solicitação que recebemos de Vossa Senhoria, através do ofício 111 de 2011, temos a informar que o poste localizado no final da rua Washington Luiz foi abalroado por terceiros e não oferece risco iminente. Entretanto, esclarecemos que o mesmo será substituído pela CPFL Leste Paulista. Sem mais, colocamos à inteira disposição de Vossa Senhoria para qualquer esclarecimento que julgar necessário.
Atenciosamente, José Helson de Oliveira, gerente de contas do Poder Público. Indicação 198 de 2011, de autoria do vereador José Renato Semensato, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de realizar parceria ou ajuda na construção de um muro de arrimo na rua João Alves de Carvalho, 45, no bairro Redentor. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento os balancetes de verificação da Prefeitura Municipal de Caconde, correspondentes aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2011. Terminado o expediente. Não havendo oradores inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Presidente, conceda a palavra. Palavra concedida. Comissão de Finanças, aproveitar a reunião de amanhã às 20 horas. A gente já também fica... Senhor presidente, me concede a palavra. Palavra concedida. Comissão de Justiça, amanhã às 9 da manhã. Beleza. Passamos agora à tribuna livre. Previamente inscrito, concedo a palavra ao senhor Alisson Rodrigo Batista dos Santos Mori, o qual terá o prazo regimental de até 15 minutos para discorrer sobre o tema Grupo Virtual de Debates Eleições Caconde 2012. Olá, boa noite, senhores vereadores, juventude presente, imprensa e comunidade cacondense. É uma honra e, ao mesmo tempo, peço por favor o tempo, vê o tempo para mim. Do mesmo tempo que é uma honra estar aqui, é uma responsabilidade muito grande, porque falar nesses microfones em especial é falar sobre a vontade do povo. Esse não é um microfone de uma caixa de som qualquer, é um microfone que o que sai aqui, o que é gravado naquela câmera, é simplesmente a vontade do povo que é transmitida através dos nossos vereadores, que foram escolhidos por vocês, por mim e por todos que estão aqui. E antes de entrar no tema do grupo virtual, Caconde Eleições 2012, eu queria somente falar o porquê isso foi criado. Vocês que são vereadores, com certeza sabem disso, que é muito difícil o encargo de vocês, de até mesmo ficar sabendo o que a população quer. Porque vocês estão aqui para trabalhar para a população. E vocês, aqui nós temos o nosso nobre amigo José Renato Semensato, da área do esporte, temos a Silvana, da área da psicologia. Cada um aqui, se for citar todos aqui, vai demorar muito, tem o seu dia a dia de trabalho. Então ficaria muito difícil que vocês saíssem de porta em porta até os grupos, buscando o que a população quer. E nós sabemos que assim como o direito evolui com a sociedade, o ser humano evolui com a sociedade, hoje nós sabemos que a política evoluiu com os meios de comunicação. Que meios de comunicação são esses? Hoje, as redes sociais. E através das redes sociais, as pessoas, e principalmente os políticos, ficam sabendo qual é a vontade do povo. Se o povo está satisfeito ou não com o que está ocorrendo. Então, o que ocorreu? Há 3 meses atrás, sempre gostei de política, já estou na política há 8 anos, filiado em partidos há 8 anos, sempre gostei da política. Ao contrário de muitos jovens que não gostam, e isso está mudando, esse cenário está mudando, graças a Deus. O que aconteceu? Eu criei um grupo dentro da rede social Facebook intitulado Caconde Eleições 2012. Qual o intuito? O intuito era debater e explanar coisas para que os membros e os formadores de opinião ali presentes, que hoje passa de 1.300 pessoas, pudessem proliferar essas ideias, essas informações e principalmente as críticas e elogios. No que tange a opinião de cada um, isso precisa ficar muito claro. Porque a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, a nossa Carta Magna, o que ela fala? Liberdade de expressão, nós temos um artigo 5º, que é um dos maiores artigos da Constituição Federal, que nos garante direitos e garantias fundamentais. Então, muitas vezes, e muitas pessoas que estão dentro daquele grupo, naqueles 1.300, hoje, se a gente for analisar, seria quase 10% do eleitorado cacondense,
O que eles falam? De diversos assuntos. Ali nós temos pedreiro, marceneiros, advogados, médicos, enfermeiros. Então não é um grupo qualquer. É um grupo que tem a crítica e a opinião de várias pessoas da sociedade, que devem sim ser levadas em conta, principalmente por vocês, vereadores, e pelo prefeito municipal. E muitos vereadores que estão aqui participam dessa rede social, e eu parabenizo, porque estão ali para ver o que a população está falando. Desculpem o termo, mas não é um Zé Ruela, um qualquer, que está ali falando qualquer coisa. As pessoas começaram a rotular as pessoas por falar, só fala mal, só fala mal, só fala mal. Não, as pessoas estão utilizando ali para falar o que estão vendo. Sejam coisas boas ou ruins, eu não tenho como, eu sou um dos administradores do grupo, falar, você tem que falar isso, você falar isso, porque isso sim é cercear o direito de crítica e liberdade de expressão de qualquer um. Então eu não posso fazer isso. Quais são as regras para participar desse grupo? Isso precisa ficar muito claro. É proibido a pessoa criar um perfil falso. O que é isso? Tido como fake. Para as pessoas que utilizam as redes sociais sabem o que é isso. Por quê? A pessoa que se esconde atrás de um fake é alguém que tem medo de mostrar o seu rosto e falar o que realmente acredita e o que realmente quer. Então isso é inadmissível. Então todas as pessoas que participam ali, e nós investigamos sim, aquelas pessoas que são tidas como fakes, se descobrimos que é fake, essas pessoas são banidas, excluídas. E as pessoas que começam a levar para o lado pessoal, de ofensas pessoais, também são excluídas. Ai, Alisson, mas as pessoas falam mal de alguns vereadores e de alguns prefeitos e você não exclui? Pois eu venho aqui para responder. A partir de determinado momento que você se prontificou a se tornar uma pessoa pública, você deve respeitar a opinião de quem está falando de você. Senão não se tornaria uma pessoa pública. Não precisaria se tornar uma pessoa pública. Fica em casa. Agora, o grupo está ali, o grupo está acontecendo, e aí vão falar assim, o que o grupo já debateu? O grupo, ele é muito democrático, ele é apolítico e ao mesmo tempo pluripartidário, porque várias pessoas que estão ali, de diversos partidos, mesmo que assistindo, é um grupo aberto para que as pessoas possam escrever o que quiser, desde que não ofendam a moral das pessoas. Porque as pessoas que fazem isso, elas vão responder na justiça. Porque cada pessoa é responsável pelos seus atos. Então, precisa ficar muito claro que não é o Alisson, não é o André, que é um dos administradores, o Éder, do grupo, que mandam naquilo. Aquilo é aberto, qualquer pessoa pode entrar ali e escrever e vai responder pelos seus atos. Senhores vereadores, gostaria de pedir que os senhores começassem a dar uma atenção e olhar com outros olhos, porque é aquela história do copo. Tem um copo com água pela metade. E eu pergunto a vocês, o copo está meio cheio ou meio vazio? Vai depender do que cada um, sobre a ótica do que cada um enxerga. Então o grupo existe, ele vai criticar sim. Todas as minhas críticas, eu coloco a minha cara e a minha foto. Porque eu, como cidadão que paga os meus impostos, tenho o direito de falar com o que eu não concordo. O grupo, quando vai debater algum tema, ele coloca em votação e as pessoas escolhem qual tema é para ser debatido. Ali nós já debatemos sobre os portais de Caconde. Ali nós debatemos sobre os cachorros que estão na rua. Ali nós debatemos, eu até cheguei a elencar alguns aqui, mas eu não vou querer ficar me estendendo, a pedido até do nobre presidente, que tem muitos trabalhos hoje pela frente. Nós falamos sobre o portal, falamos sobre saúde, falamos sobre a guarda municipal, falamos sobre turismo, falamos sobre educação, esportes, oportunidade de emprego. Hoje gostaria até de pedir para o vereador José Renato Semensato, que está indo atrás de alguns empregos para a população, criou um e-mail. A esposa do Bibi está com umas vagas em aberto para a loja e postou lá. Então parem de olhar as coisas na ótica que vocês querem ver. Isso precisa ficar muito claro. Ali dentro tem inúmeras ideias, ideias fantásticas, dos cidadãos cacondenses que estão dando a sua voz ali. E uma espiadinha, o problema é que o ser humano ele é muito vaidoso. E quando pega na ferida dele, ele sai. Eu não vou me expor. Eu já estou exposto. Tanto é que estamos recebendo um processo. Processo esse que foi apresentado um requerimento
e até agora não deu em nada. Fui ainda lá na delegacia hoje perguntar, e aí, como é que tá? Por quê? A única coisa que está acontecendo é a liberdade de expressão de vários cacondenses. E agora eu gostaria até de falar uma coisa para o prefeito. Prefeito, sei que ele não está aqui hoje, mas tem vários representantes. Ao contrário de muitos que só puxam o saco, perdão da palavra. Só pedir um negócio, só para seguir bem o relatório que está aqui e deixar de definir nomes, Sim, indicações. tudo então, bem. Por favor, só para seguir Tá. o relatório. Que o grupo ele está ali para as autoridades públicas verem, vamos falar assim, que as autoridades públicas possam ver o quê? Que nós não estamos ali para puxar o saco de ninguém. Nós estamos ali para mostrar para vocês algumas coisas e muitos estão acatando. Né? Algumas autoridades políticas que entraram com o processo, tudo bem, faz parte do jogo. Mas uma coisa eu quero falar a todos. A nossa maior autoridade política está usando para o bem também a página do Facebook. Pois nós colocamos um debate sobre uma lei que nós tínhamos aqui na Câmara Municipal, que falava sobre o desconto aos estudantes. Hoje aqui nós temos vários estudantes. Carlos, por favor, novamente, não vamos comentar itens do Facebook. Aqui está colocando que você vai explicar realmente o que é. Agora você está colocando temas a ser discutidos. Por favor, não coloque atenção para você mais explicar realmente o que pode ser. Sim, eu estou explicando, eu estou explicando todo o contexto dele. Você está entrando em alguns itens. Então, esses itens é melhor a gente deixar assim, você explicar o que é a ferramenta e deixar os itens para a gente chegar lá. Eu acho que com certeza depois dessa explicação todos vão querer passar no Facebook. Aí sim é o momento da gente discutir lá. Sim, tudo então, bem. Eu acho que aí sim nós podemos discutir depois. Então, para a gente não colocar assim certos tópicos aqui. Então, deixar os tópicos para a gente discutir lá no Facebook depois. Tudo bem, eu Por só favor. ia, na verdade, fazer um elogio até, né, porque o pessoal fala muito em Entendi, crítica, mas mesmo assim. né, mas tudo bem, não vou estar estendendo os elogios também, né, porque como ao pedido do nosso nobre o nosso nobre Edil e presidente da Câmara, que está conduzindo muito bem os nossos trabalhos, nós sabemos disso com uma imparcialidade tremenda. Eu queria também aproveitar e convidar todos para que participem sim, Isso aí. e que falem bem quando merecer, e que falem mal quando acharem que não está interessante. Porque isso é uma ferramenta para que todos vocês possam utilizar hoje como a voz de vocês. Antigamente, tem até um comercial muito bacana na Globo, que antigamente revolução se fazia nas praças, hoje se faz na internet. Antigamente as críticas se faziam nas esquinas, hoje se fazem na internet. Então, eu queria parabenizar e agradecer ao presidente que acolheu com muita força de vontade, agradecer a todos aqui que pararam para escutar, né, na minha pequena insignificância e pouco conhecimento, né, poder explanar um pouquinho o porquê dessa ideia. Tá? E agradecer e pedir para os jovens que continuem na luta e passem a gostar de política. Porque a política, o real significado, como dizia um dos maiores presidentes do mundo, não é o Lula. Tá? É o nosso grande americano, George Washington, que a política se faz de pessoas. E de pessoas com mentes abertas. Muito obrigado aos vereadores. Não sei se alguém tem algum questionamento, mas agradeço. Muito obrigado. Só agradecendo aí também pela compreensão também, porque com certeza agora todos vão querer participar depois e discutir os temas lá. Então acho que isso aí também é importante. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero fazer uma pergunta para você, ou melhor, se puder, tá? Você começou a falar e eu me interessei pelo assunto. Eu queria saber, por exemplo, que eu queria que você relatasse o que na sua opinião, você acha que o grupo conseguiu em termos assim de resolução de problemas, que a cidade ofereceu para vocês, que os cidadãos levaram, porque eu acompanho o Facebook, eu gosto, né? Eu até me divirto com algumas colocações. Eu acho que tem pessoas bastante capacitadas, até mais capacitadas que eu ali, discutindo, né? Que estou aqui representando um cargo.
Eu gosto de ver a opinião das pessoas, eu acho que acrescenta muito para mim, não só como vereadora, mas como pessoa. Então, eu queria saber, assim, se você pode dizer alguma das coisas que aconteceram através das discussões do Face. Por exemplo, por que você acha que esse grupo do Facebook é importante nessas discussões, depois dessas discussões? Peço permissão para o presidente, se ele autorizar. Só um minuto. Silvana, assim, eu acho que comentar alguma coisa assim, eu acho que a gente deve deixar lá. Porque senão nós vamos começar a destacar tópicos. Foi no mesmo instante que ele estava elogiando o prefeito, eu pedi para que não fizesse, porque isso daí a gente tem que deixar para o Facebook. Então, agora, nesse momento, como ele colocou aqui no pedido dele, que ele gostaria de explicar o que é a ferramenta. Então, acho que nesse momento a ferramenta está dizendo para a gente assim, ó, essa ferramenta é maravilhosa, uma ferramenta que deve ser usada, porque senão ela vai perder um pouco o sentido também. Então, acho que a única coisa que eu pedi aqui é para não citar tópicos. Falar tudo realmente, se ajudou, tudo, mas tópicos eu pedi para ele dizer no que isso está ajudando a cidade. E ele não vai poder responder. Não, tudo bem, ele pode falar, mas um exemplo, ele vai falar assim, está ajudando a cidade em certo tópico. Aí nós vamos, pessoal, por favor, então, se ele começar a citar tópicos, no mesmo momento que eu interrompi ele estava fazendo elogio ao prefeito. Então eu pedi assim que esse elogio para a gente fazer amanhã, uma crítica para fazer no Facebook, porque senão perde um pouco o sentido. E aí também nós vamos nos estender muito. Mas a tribuna é livre, ele não pode falar o que ele quiser na tribuna livre? Oi? Na tribuna livre, sim, mas seguindo os assuntos que ele pediu. Então, eu estou dentro do assunto, eu estou perguntando para ele no que ele acha que esse grupo está favorecendo o dormir dos assuntos. Ele não vai poder me responder. Não, isso sim. Sem tópicos, sem destacar tópicos. Agora que terminou os 15 minutos dele, não pelo tempo, porque nós estamos entrando numa discussão. Mas eu estou dizendo só assim, sem destacar tópicos. Tudo bem, pode responder, claro que sim. Eu estou dizendo assim, não vamos falar do praça tal. Sem destacar tópicos. Diga realmente o que você acha, mas sem tópicos. Tudo bem? Bom, acaba ficando um pouco difícil responder com essas limitações, mas de uma forma geral, né, vamos tentar metaforizar aqui, até para ficar mais fácil o entendimento, já que a gente não pode citar tópicos. Mas algumas discussões, até mesmo dentro do grupo, acabaram de uma forma ou de outra chegando no legislativo ou dentro do executivo e foram cumpridas, foram atendidas. Né? Até mesmo essa semana, não vou citar tópicos, por favor, fique tranquilo. Até essa semana aconteceu algo que, ao meu conhecimento, foi inédito, e eu tive a participação numa tarde aqui na Câmara, junto com alguns amigos, nós fizemos uma votação muito interessante em prol de Caconde. Né? Foi um tópico debatido, um cacondense que mora fora, que mora em São Paulo, colocou sobre uma determinada verba que poderia vir para o município, e nós viemos aqui numa tarde e acabamos votando, né, em alguns projetos que vão ser muito bons para Caconde. Né? Outras coisas também, falando bem subjetivamente falando, algumas conquistas que foram atendidas de leis anteriores. Caconde possui muitas leis que não eram do conhecimento da população e que foram e estão sendo colocadas em práticas porque nós começamos a debater no Facebook. Certo? Então, essa semana até o nobre amigo aqui, sempre atendendo muito bem, quase toda semana eu venho pedir uma lei para ele aqui, né, e a Câmara atende a gente muito bem, sempre, eu peço num dia, no outro já está aqui, então agradeço muito, né, porque na verdade eu estou tentando ser somente uma ferramenta para que as pessoas queiram fazer, né, às vezes as pessoas, o Alisson está querendo se promover, eu não quero me promover não, de forma alguma, eu só acho que todas as pessoas deveriam contribuir um pouquinho com aquilo que sabem. Então, a ferramenta existe e ela está trazendo benfeitorias para a cidade, sim. Tá? Agradeço até a questão, vereadora, porque as pessoas estão rotulando como uma página de críticas, e não é bem assim. Não sei se consegui responder nas entrelinhas. Conseguiu. Ô Alisson, eu não vou falar convocar porque eu não tenho esse poder. Mas eu gostaria de convidá-lo para faça novamente a inscrição para uso dessa tribuna, mas com respostas em alguns tópicos que eu gostaria de saber e pelo andamento eu vejo que não pode ser dito hoje. Posso até te passar depois o que eu gostaria de que ficasse esclarecido aqui nesses seus pronunciamentos. A respeito desse Facebook,
O dia que o nobre colega que tocou nesse assunto aqui foi até uma gozação, sinceramente, depois da sessão aqui, virou gozação mesmo. Principalmente da minha parte, não nego não. Não conhecia esse trem e deu certo que o rapaz ali estava indo para o Paraguai, então virou aquela gozação, pô, não tem jeito de você trazer um negócio desse aí de lá para mim, não sei o quê. Mas o que eu fiz logo que eu saí? Eu falei, peraí, eu tenho que me inteirar desse assunto aí. E procurei me inteirar, já faço parte desse grupo, e com certeza, eu gostaria que todos os 9 vereadores dessa casa, não vou dizer de ficar participando. Eu entrei primeiro para fazer uma análise do que se ocorria ali, e hoje eu estou realmente participando. E estão pegando realmente no pé nosso lá. Então é uma oportunidade que a gente tem de responder às críticas. Muitas vezes são críticas construtivas, outras não, né? Mas tem muitas críticas ali que são construtivas e a gente vai crescendo com aquilo que a gente passa a fazer, a analisar dentro do que ali é escrito. Eu acho interessante, eu fico contente em ver a juventude participando da política, é uma coisa que eu sempre defendi. Eu acredito que eu entrei na política já com 50 anos, na política para disputar um cargo, com 50 anos. Arrependo amargamente. Eu acho que eu tinha que ter entrado nisso aí com 20 anos, né? E pessoas com vontade de procurar fazer o bem. Eu acho que as pessoas de bom senso, as pessoas que gostam do seu município, a melhor maneira de ajudar o município é participando da política. Eu, pelo menos, eu enxergo por esse lado. Pena que eu fui começar com 50 e eu já estou aposentando também, né? Mas o meu estímulo à juventude sempre foi. E eu vejo que esse Facebook está sendo um estímulo à juventude, mesmo porque é coisa dessa geração, né? Mais dessa geração que está vindo por aí. Parabenizo vocês por essa criação, pela sua disposição em vir aqui hoje dar essas explicações. Pena a gente não poder alongar mais os anseios de algumas respostas que a gente gostaria de ter. Mas fica aqui o convite para que faça novamente a inscrição para o uso da tribuna e assim poderemos esclarecer melhores as coisas que eu tenho algumas dúvidas. Muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador e o convite aceito. Convite aceito. Peço que o senhor me envie de alguma forma, seja via e-mail. Preparar perguntas também. Tudo bem. E peço para todos, porque na verdade, gente, eu estou aqui para responder aquilo que eu criei, mas não é meu. É um filho que eu adotei, mas é de todo mundo. Entendeu? Então, algumas pessoas têm uma certa limitação em falar. Deus acabou me dando aí, né, esse pequeno dom, não é aí um grande orador, mas dá para tentar tirar essas dúvidas e todos esses mitos que percorrem. Porque eu acredito que tudo na vida evolui, principalmente o ser humano. E tudo só dá briga na vida quando você não conhece. E eu sou do tipo de pessoa que gosta de pôr em pratos limpos. Então, vocês fazem as perguntas, se estiver no meu alcance de responder. Caso for perguntas de outros membros, peço por gentileza que faça, até mesmo no próprio grupo. E depois a gente entra com outro requerimento solicitando a tribuna. Agradeço e pretendo não me estender mais. Então, agradecendo também ao Alisson, está aí o convite, né, a todos que quiserem participar do grupo. Então, com certeza, perguntas boas também vão sair. Muito obrigado, Alisson. Senhor presidente, só para saber, então você vai se inscrever novamente? Sim, sim. Então eu tenho uma pergunta, eu vou deixar para a próxima. Fazer hoje não, que eu vou entrar em algum tópico que eu não... Então, melhor tá? não. Somente. Até mais, obrigado. Muito obrigado. Solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete de Paiva. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. Presente. José Renato Semensato. Presente. Renato de Souza e Silva. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Mazieiro Fagote. Presente. Valdeir Joaquim de Faria. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em única discussão e votação projeto de lei 27/2011 do Executivo,
que dispõe sobre a utilização e distribuição dos valores fixados a título de honorários advocatícios de sucumbência fixados nos executivos fiscais ajuizados pelo município de Caconde e da outras providências. Justificativa. A Lei Federal 8.906, de 4 de julho de 94, em seu artigo 21, determina que nas causas em que for parte empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo exige a criação de lei municipal disciplinando a matéria para que esses recursos possam ser utilizados. Esses recursos, provenientes de honorários de sucumbência em ações judiciais de execução fiscal, são determinados pela Justiça Pública ao Estado de São Paulo e suportados pela parte vencida, não gerando despesas ao município, nem são considerados como arrecadação, vez que são destinados aos profissionais que promovem a ação. Espontaneamente, os advogados do município, com direito a tais honorários, estão de acordo em repassar 50% dos mesmos ao município para aplicação em obras sociais. Para tanto, remete-se esse projeto de lei ao Legislativo, aguardando sua apreciação e final aprovação. Sem mais, o momento é oportuno para reiterar protesto elevado a preço. Caconde, 4 de novembro de 2011, Luciano de Almeida Semensato, Prefeito Municipal. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu gostaria de perguntar ao nosso jurídico. Não, porque eu fiquei aqui agora numa dúvida. Doutor, se o senhor estiver trabalhando no escritório de advocacia como empregado, essa sucumbência, ela vai para o senhor ou vai para o dono do escritório? Eu achei que ficou bem claro, como eu disse do atraso da nossa reunião hoje, nosso advogado da prefeitura estava dando a explicação para a gente. Então, uma das coisas que ficou clara era o dinheiro que realmente eles recebiam, os honorários que eles recebiam, com essa adequação hoje está sendo dividida. 50% está ficando para eles e com certeza 50% é para assistência social. Então, de certa forma, está vindo também benefício para a prefeitura. Eles que não estavam recebendo vão receber uma parte, a prefeitura ficando com a outra. Então, acho também importante, principalmente por parte deles que estão abrindo mão disso. Então, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda, em única discussão e votação, o Decreto Legislativo número 3 de 2011, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, exarado ao processo TC número 0409/02609 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do Executivo Municipal no exercício 2009. Esta comissão reuniu-se na sala de secretaria da Câmara Municipal de Caconde, a fim de apreciar o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo às contas de 2009. Processo TC 0409/02609 do Executivo, conforme determina o artigo 303 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal. Após analisar detalhadamente o processo em tela, levando-se em consideração o parecer favorável do Tribunal de Contas e não tendo conhecimento de nenhuma irregularidade, esta comissão ouve por bem exarar parecer favorável à sua aprovação, com exceções, elaborando-se o decreto legislativo que se segue. Decreto Legislativo 3 de 2011. A Câmara Municipal de Caconde aprovou, e eu, Ademir Pandolfo, presidente, no uso das atribuições que me são conferidas por lei, promulgo o seguinte.
Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Executivo Municipal de Caconde, referentes ao exercício financeiro de 2009, exceção feita aos atos pendentes de apreciação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessões, 31 de outubro de 2011. Roberto Paulo da Silva, presidente. Denis Donizete Paiva, membro. A vereadora vice-presidente da comissão, Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti, exarou um parecer em separado. O parecer da vereadora foi nos seguintes termos. Esta comissão analisou detalhadamente o processo de análise das contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício 2009 e pôde constatar que o Tribunal de Contas analisa por amostragem os processos licitatórios. De um total de 64, examinou apenas 15, o que corresponde a 23%. Dos processos de dispensa, com um total de 13, analisou apenas 3, também 23%. Dentre os analisados, não estão os processos de aquisição de merenda escolar, medicamentos, vários de obras e transporte de alunos. As folhas 48 afirma que a Prefeitura não atendeu a recomendação do Tribunal, quanto ao disposto na Lei 8.666, que é a Lei de Licitações. Não analisou os empenhos contábeis. Analisando o site do Tribunal de Contas, onde constam as despesas da Prefeitura, constatam-se algumas divergências ou excesso de despesas com alguns fornecedores. Diante disso, para não fugirmos à nossa responsabilidade e para que não sejamos amanhã responsabilizados pela população e pela Justiça, em razão de omissão da análise e fiscalização das contas, faça necessário uma análise na documentação junto à Prefeitura, tanto nos processos de licitação quanto nos empenhos contábeis, além de outros, para que possamos emitir parecer favorável, oficiando ao senhor prefeito para que coloque toda a documentação à disposição da Comissão de Finanças e demais vereadores para análise, marcando o dia e horário para tanto. Essas são as considerações a serem feitas neste momento. Caconde, agosto de 2011, vereadora Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti. Coloco em discussão o parecer, que é o Decreto Legislativo 3 de 2011. Eu gostaria primeiro de... Eu vou pedir para estar avaliando as coisas primeiro. Se puder ser atendido o meu pedido, senão eu sou contrária ao parecer. Só o parecer para votação agora. Você está pedindo vista? Se vocês puderem conceder, eu gostaria de avaliar toda essa papelada conforme eu pedi para o prefeito disponibilizar para a Comissão de Finanças. Se os colegas da comissão e os colegas concordarem. Tudo bem. Coloco em discussão o pedido da colega. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Você quer vista do processo? Não, eu quero dar uma olhada nessa parte que o Tribunal de Contas não analisou ainda. Mas ali não fala em partes. 23, não. O que está analisado ali é por amostragem. Entendeu? Então, uma parte do que foi visto ali, o tribunal olhou. Outra parte, ele julgou que estava tudo ok, mas não. Então, mas a não parte olhou. que ele julgou que estava ok, ele deu parecer favorável. Eu queria ter a oportunidade de olhar o que ele não olhou, entendeu? Para eu poder aprovar todo as finanças de 2009. O que o tribunal dispensou, a Nobre Edil quer... Queria olhar. Qual é o prazo para eu estar avaliando esse parecer? Você sabe me falar, João Paulo? Qual é o prazo que a gente tem para apresentar essa conta de 2009? O prazo até já terminou, né? 60 dias. Já. Mas a que data que eu mandei o parecer para vocês? Em qual data que eu enviei o meu parecer em separado? 12 de agosto. 12 de agosto. Não, só que não está com 12, mas não foi no dia 12, que foi... Foi no mês de outubro que você trouxe. De jeito nenhum. Foi. Não, mas eu acho que nada impede a vereadora. Eu acho que não, eu também acho. Não, estou dizendo sobre a data do data que ela... Depois 12 de agosto, foi bem depois que você trouxe. Então, mas eu acho que se tiver... Mas eu acho assim,
no que se pede para aprovação do Tribunal de Contas, ali está tudo em ordem. Tá, Não, no parecer tudo bem. favorável. Nada impede dela ir atrás da prefeitura ou através dos meios que ela achar. Não, eu penso assim, a minha opinião, eu não discuto o parecer do tribunal. Se o tribunal deu o parecer favorável, Eu também não discuti tá certo, a eu não parte discuto que ele isso. deu. Eu tô Mas eu querendo acho que ver a cabe outra a parte. ela, certo? Eu sou favorável à vista. Coloco em votação o pedido de vista. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Então, o pedido de vista da nobre colega foi aprovado pela maioria, por 7-1. Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Na ordem da próxima sessão, teremos a única discussão e votação o parecer da Comissão de Finanças ao processo TC 0409-02609 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do Executivo no exercício 2009. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Só queria justificar o meu voto contrário. Eu ia falar aquela hora, acabei não falando. Esse projeto, salvo engano, chegou aqui. A Nobre Edil ficou em torno de 60 dias, inclusive o período de férias inteiro com esse processo. O período de recesso de julho ela ficou com ele. O meu motivo do voto contra. Só por isso. Certo? E o que foi analisado não tem nada de irregularidade. Pessoal. Tudo bem. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Aquele dia que teve aqui uma programação a respeito das pessoas com necessidades especiais, eu acho que todo mundo falou e falou tudo o que precisava ser falado, mas eu até então, hoje me fez lembrar aí, e naquele dia, se eu não me engano, eu falei que em todas as sessões a gente ia tocar no assunto. De lá para cá, eu acho que a gente não fizemos ainda nenhuma ação em cima daqueles propósitos. Dos deficientes. De solicitação de rampa ou de cobrança. Eu não me lembro. Então, só queria deixar aqui no ar para a gente não esquecer, né? E a respeito daquele assunto também, que eu e o nobre colega Zé Renato discutimos aqui sobre negócio de educação física. Né? E eu me comprometi naquele dia que falei, não vai passar uma sessão sem que eu toque nesse assunto. Né? Então fica tocado aqui mais uma vez, para que sejam atendidas as solicitações do nobre colega, que é um especialista da área, naqueles assuntos que ele entende ser necessário providências serem tomadas. Né? Se é certo ou se é errado, ninguém melhor do que ele para saber, ou se ele estiver solicitando alguma coisa desconforme, que provem para quem é competente na área. Quando o senhor Aras estava ali usando a tribuna, então ele disse que a população não vem aqui, não sei o quê, mas a população busca a gente na rua, sim. Né? Principalmente eu que não saio meu trabalho é só naquele lugar ali, então eu sou muito procurado pela população, sim. Então são 70% das indicações que eu faço aqui nessa casa, nem sempre fui eu que vi. Eu fui ver depois quando alguém me solicitou. Né? Porque dificilmente também a gente está fiscalizando a cidade inteira para ver o que tem de errado, o que tem de certo. Né? Então 70% são pedidos da população. Os 30% é a coisa que a gente vê mesmo e entende necessário solicitar. E voltando na indicação, senhor presidente, eu gostaria que a partir de então, ao menos as minhas indicações, fossem lidas na íntegra. Tanto a indicação como a justificativa. E vou justificar o porquê. Hoje nós lemos um documento ali de 4 ou 5 páginas, que nem afeta sim, em partes, a nossa população, mas nem tanto. Mas nós lemos um documento que a gente recebe de fora. Então, por que não os nossos pedidos, as nossas solicitações, também não fiquem registrados aqui na gravação,
a justificativa. Mesmo porque para que as pessoas, para que a municipalidade tenha conhecimento daquilo. Porque muitas vezes também a gente pede uma coisa aqui e será que é aquilo que a população está querendo? E uma vez exposto na internet, a população vendo aquilo ali, pode tecer algumas críticas que muitas vezes pode ser até construtiva aqui para a nossa parte. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu só queria justificar a minha falta. A semana passada eu tive um problema de luto na família e não tive como comparecer. E eu queria agradecer, eu não estava, mas eu queria agradecer o apoio dos nobres colegas na aprovação, pela votação favorável ao meu requerimento com relação ao processo de licitação dos combustíveis. Como eu também queria agradecer a confiança de vocês em me deixar dar uma olhada aí nesse... Vou ter que correr um pouco aí essa semana para dar uma olhada nesse processo aí de contas da Prefeitura. Eu queria parabenizar o Alisson, o André, o Éder, pelo grupo, por tudo que eu tenho visto lá no Facebook. Volto a dizer que eu aprendo muito com aquilo ali. Eu acabo analisando um pouco as minhas atitudes, tentando voltar atrás em algumas posturas, porque ninguém é perfeito, ninguém faz tudo direito. A gente tem muito que aprender, muito. E eu acredito que vocês vão conseguir muito ajudar a gente a encontrar um caminho aqui legal para a nossa cidade e resolver alguns problemas que às vezes ficam meio enroscados. Eu acho que vocês estão fazendo aí um meio de campo favorável. Até agora eu não consegui entender isso como desfavorável, né? Apesar de ter sofrido aí umas críticas meio bravas, de ter precisado registrar um BO e vou ter que mexer com algumas coisas aí via justiça, mas nunca por conta do que é falado na política. Porque eu concordo com a opinião do Alisson, com a opinião do Zé Paulo. Quando a gente está nesse cargo, a gente está enfrentando esse tipo de coisa, isso é fato acontecer. Agora, quando as críticas são à vida particular, a coisas da particularidade da pessoa, aí eu acho que extrapola um pouquinho, e aí a conduta da gente acaba sendo outra de tomar providências, né? Então, eu nem por isso vou deixar de participar. Se eu não participo mais, é que a gente tem uma vida atribulada mesmo, e eu gostaria até de participar, mas quem sabe agora com a solicitação, né, do colega Alisson, a gente começa a conseguir participar com um pouco mais de assiduidade, né, nas questões do Facebook. Mas parabéns ao grupo e às pessoas, aos jovens que estão aqui, que estão começando a se interessar pela política. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença aí dos alunos, né, que estiveram aqui pela primeira vez naquela sessão denominada sessão do apagão, né? Eu fiquei aqui lendo um documento da OAB que tinha que votar naquele dia, a pedido do presidente da OAB. Inclusive, nós já votamos na sessão passada. E eu gostaria de ganhar conhecimento e fiquei lendo com uma lanterninha do celular, pensando que ia voltar e a gente ia conseguir. Infelizmente não ocorreu, mas parabéns aí para os alunos, para o professor que concedeu a saída da sala para este momento. Com certeza vocês estão aprendendo, além daquele curso, né, daquela parte específica, com um pouco mais de cidadania, como já foi dito aqui muito bem pelo Alisson, em relação à participação do jovem na política. E eu também bato muito em cima dessa mensagem para o jovem na política. Parabéns mesmo. E também a todos os presentes que já vêm há um determinado tempo tendo presença nessa casa. Palestra aí da OAB na quarta-feira. Com grande certeza farei o máximo possível de esforço para estar presente, porque eu acredito que através de palestras a gente obtém muito mais conhecimentos. E nada mais é que essa sessão nossa, ela também se torna uma palestra, né? Onde pessoas estão aí para nos ouvir falar de coisas relacionadas ao nosso município. O nobre colega José Paulo tocou muito bem relacionado a esse tema de acessibilidade, né, das pessoas com deficiência, e a UVESP, né, vem aqui nos pedir a gentileza de tentar colaborar também com o Estado de São Paulo no que tange aí essa preocupação
com essa acessibilidade, pessoas que realmente têm dificuldade, tanto na simples fato de se locomover, né, de sair de um lugar para o outro, como também no serviço, né, de conquistar uma vaga no emprego formal, de ser contratado, de ser visto como pessoa, que muitas vezes é visto como um coitadinho. Né? Isso já foi muito bem mencionado e muito bem feito através das palestras do Caconsciência, né, liderado pela Rosana e por vários outros colegas da área. Eu acho que Caconde saiu até na frente em relação a esse tipo de acontecimento no nosso município, que carrega o nome de Caconde, Caconsciência, né? Para a gente realmente parar para pensar, né? Nós temos braço, perna bom, e será que a gente está fazendo algo para melhorar a vida daquelas pessoas que têm dificuldade de se locomover, de falar, enfim, de qualquer necessidade especial? Então eu acho que o presidente aí pode contar com todos os vereadores, com todos os colegas dessa casa, para estar contribuindo com a UVESP, para a gente poder também contribuir com o nosso Estado. Esse comunicado da CPFL, né, eu acho que, apesar de ser simples, uma simples indicação, me deixa muito feliz, porque eu pude contribuir com uma indicação pedida por moradores, assim como o colega está falando, que é abordado na rua por vários munícipes. E passando pelo final da rua Washington Luiz, eu observei o poste com problema. E os próprios moradores, por eu passar por ali, ô vereador, vem cá, olha isso aqui. Aí, opa, nossa, tá com problema. E eu ando com a minha máquina digital, assim como o Éder, no bolso. E já registrei aquele momento, aquele poste com problema. E, através dessa casa, emitiu uma indicação para que tanto o prefeito tomasse conhecimento, como também a companhia que opera esse serviço no nosso município, que é a CPFL. E conversando com um grande amigo, funcionário da empresa, ele me adiantou, né, que realmente seria trocado com urgência aquele poste para que, né, através de uma indicação, vai que dá uma coincidência que ele pode cair. Né, e já dá um barulhão, já tem uma indicação, já tem um documento, esse poste cai. Mas já foi falado que ele tem a sua parte de segurança, mas em relação a um problema futuro, já vão fazer a troca. Então eu fico muito contente. É uma indicação simples. Né? Como na sessão passada, eu fiz o comentário que eu faço muita indicação, né? E fui criticado de uma forma. Então a gente aceita ou não, né? Mas vão criticar mesmo, vão colocar lá. Não tem problema, fazer o quê? A parte do direito de criticar, né? Mas eu não só faço indicação, né? Eu faço outras coisas também. E eu participo da Comissão Municipal de Emprego, como muito bem foi falado aí pelo amigo Alisson na tribuna. E nós teremos aí, através da Comissão Municipal de Emprego, uma ida a São Paulo, né, para participar do 2º Encontro Estadual de Inclusão do Emprego, Trabalho e Renda. E é participando nesses lugares, com pessoas gabaritadas, com grande conhecimento a nível de Estado, pessoas que têm realmente cargos importantíssimos no nosso Estado, vai estar lá, sentado lado a lado, com o Cacondense, com uma pessoa da região, enfim, vai trazer benefícios para que a gente tenha conhecimento e seja aceito no todo. Porque nós, de cidade de interior, cidade pequenininha, a gente fica só naquilo, sem sonhar muito, né, sem sonhar alto. Será que a gente pode? E a gente pode sim. Né? Através dessa comissão, nós já conquistamos um curso, é na mesma linha de trabalho desses alunos que estão aqui hoje. Né? Os alunos fazem um curso com uma duração mínima de próximo de 3 meses e ainda recebe para isso. E eu acho que é o grande diferencial. Né? Além de estar lá fazendo o curso, aprendendo uma profissão, já está recebendo um valor que vai ajudar, que vem. É pouco. Mas ajuda muito. Nosso Estado de São Paulo sai na frente com isso. E esse, que é uma grande dificuldade que a gente já vem batendo em Caconde, que é a profissão pedreiro. Né? É difícil encontrar pedreiro em Caconde. E esse curso veio de encontro, está aí com uma quantidade de colegas participando. Tomara que vários ali aprendam, muitos não vão aprender nada,
pela dificuldade de entender na parte teórica, né? E mais às vezes ao longo do tempo, na prática, fazendo uma massa, enfim, o nosso colega pode falar muito bem disso, que é da área da construção civil, vai aprendendo, amanhã uma meia cueca, ele chama, né? Amanhã uma cueca inteira e amanhã vira um pedreiro. E Caconde sai na frente e ganha mais um profissional e mais um emprego, né? E mais geração de renda, distribuição, enfim, o comércio melhora. Hoje eu entrei com a indicação sobre muro de arrimo. E nessa reunião que teve na parte da tarde, onde que foi mencionado aqui pelo Alisson, é um valor bem significativo que será destinado à construção de muros de arrimos, né? E eu não tenho muita segurança para falar de valores, mas em torno de R$500 mil, né? Nós sabemos a dificuldade que é para as famílias que já conquistaram a sua casinha fazer aquele muro de arrimo que precisa, porque senão a casa do vizinho cai, ou então uma criança tem problema ali de brincar ali, cai naquele barranco, ou então a casa dela é prejudicada pela erosão, pela chuva, enfim, né? E eu acho que é um valor significativo, não entendo do montante, mas que Caconde tem muitos muros de arrimo para ser construído. Não é barato, não é fácil. Essa indicação, eu fui encontrado na rua por um colega que estava em cima da casa e me pediu um socorro. Eu fui até a casa dele, tirei foto e realmente constatei lá o problema e a necessidade de estar fazendo esse muro de arrimo. A prefeitura é obrigada a fazer? Não. Nós sabemos que a prefeitura não é obrigada. Mas, dentro dessa ideia, dessa verba que será destinada aos municípios, e mais os recursos próprios da prefeitura, eu acho que a prefeitura pode sim, e já fez isso, ajudar, apoiar, em alguma forma, né? Quem sabe, às vezes, até colocar esse pessoal que está fazendo o curso de pedreiro para estar estagiando na construção de um muro de arrimo. É uma ideia, é um estágio. E por que não esse estágio ser remunerado? Por quem? Por empresa aí da cidade, por engenheiros que compram essa causa de necessidade de ter esse profissional aprendendo. Eu acho que Caconde sai na frente mais uma vez. Então são ideias que nós, vereadores, colocamos através de indicação e elas são atendidas ou não. Ou, ao passar do tempo, se elas estiverem engavetadas, e um dia, se eu ou qualquer outra pessoa de Caconde estiver sentado na cadeira de prefeito, precisar de ideia, é só pegar um monte de papel com um monte de indicação que tem lá. Hoje eu estou com o dia mais tranquilo. Opa, olha uma ideia bacana aqui. Então eu acho que é um legado que todo vereador vai deixar depois que sair daqui dos 4 anos. A doutora sabe muito bem disso, que eu não saio daquele gabinete. Hoje eu estive lá, não consegui nem falar com o prefeito devido à dificuldade que o prefeito estava em atender todo mundo. Eu entendi o momento e saí. Mas eu acho que vai ficar muito importante, porque a hora que todos os vereadores saírem e se por acaso não voltarem, vai deixar um legado de ideias, de preocupações, que aquele prefeito que for estar lá em 2012, ele vai ter um passado para ele poder dar uma olhada. Aonde eu posso começar? Eu acho muito importante isso. Eu, finalizando, gostaria de parabenizar o Alisson pela fala. Eu sou taxado nessa casa de falar muito, e todo mundo sabe, já estou falando muito, né? Mas vou continuar falando mesmo. Vou continuar falando muito, porque o meu tempo está acabando. Eu só tenho mais 1 ano, doutora. E eu não sei se eu volto. E do lado de fora eu vou ficar lá no Facebook, tentando passar minhas ideias e tentando participar de forma construtiva para poder mostrar a minha preocupação. Com grande certeza é muito difícil retornar. Sou candidato? Não sei ainda. Mas durante esse período eu vou tentar fazer o possível para poder contribuir com o nosso município. E acabei de ver uma aluna e vou finalizar minha fala nesse momento. Eu estive participando de um jantar, inclusive gostaria de agradecer ao senhor Milcides, né, pela gentileza e todo o apoio que ele deu à escola Roquielo, ao 3º colégio, que estará formando aí no final do ano, né. São mais pessoas que vêm vindo, pessoas inteligentes. É uma classe
que com grande certeza vai deixar saudade a todos os professores que lá passaram e hoje estão, e principalmente aqueles que vão fazer parte da formatura, como padrinho de turma, que já fui 2 vezes. Marca, eu tenho certeza que Caconde terá aí aproximadamente mais de 30 líderes e pessoas que com certeza vão buscar mais ensino superior. Vão buscar faculdade, vão buscar curso técnico para se especializar e poder, quem sabe, aquilo que aprendeu, aquilo que está formalmente na sua vida em termos de ensino, trabalhar aqui no nosso município. A gente sabe a nossa dificuldade hoje de ter médicos. E tem um monte de médicos cacondenses. Um monte. Tem um monte de médicos cacondenses. Mas, em virtude da parte financeira e das propostas que lá fora são ofertadas a eles, o nosso município não consegue participar deste leilão de salários. Vou oferecer 50 mil para um médico para ver se ele vem para trabalhar aqui em Caconde. A gente sabe da dificuldade que é contratar um médico. Né? A nossa colega Ana aqui representa a Irmandade, sabe da dificuldade que é a contratação de um médico. Tá? Então, parabéns àquela festa. Foi um estrogonofe maravilhoso, estava cheia a casa. Acredito que deu um valor super legal, vai ajudar na formatura. Né? Parabéns a todos os formandos do 3º colégio, tanto daquela escola, como também do Fernando Magalhães. Eu estive, através de convite, participando daquela festa, e com certeza participarei das outras festas de 3º colegial também. E parabéns novamente aí a todos os alunos. Muito obrigado. Desculpa estar falando tanto, mas está acabando meu tempo. Senhor presidente, pela ordem. Eu só gostaria de deixar registrado aqui que eu esqueci, e no momento que o nobre colega falou de muro de arrimo, eu não pude participar, infelizmente, dessa audiência que teve aqui dia 4, por motivo de viagem. Gostaria de ter participado. Mas através do Facebook eu fiquei sabendo da prioridade elencada, e foi justamente essa sobre o muro de arrimo. Eu acho que aqui todos os vereadores, a não ser o nobre colega Renato, por quem entrou agora, mas acho que até ele já tem uma solicitando muro de arrimo. Então eu acho que uma vez concedida, uma vez garantida essa verba, vai ser muito bem aplicada, porque Caconde é muito carente de construção de muro de arrimos. É só, senhor presidente, muito obrigado. Tudo bem. Senhor presidente, conceda a palavra. Palavra concedida. Primeiramente, quero parabenizar o colega Wallace por o uso da fala na tribuna, esclarecendo para a gente aí um pouco do que é o Facebook, né? Parabéns mesmo. E também quero agradecer principalmente os alunos que veio hoje pela primeira vez, né? Que não tinha vindo ainda. Como diz o nobre colega Zé Paulo, é muito bom ver o jovem interessado na política, né? Porque o certo é começar cedo, porque a gente tá velho mesmo, burro velho não pega muita marcha, né? Então o certo é os jovens mesmo se interessar por isso. Boa noite a todos, volta sempre. Parabéns ao Alisson. Obrigado a todos os alunos, aos demais ouvintes, que participem mais. Isso engrandece o nosso trabalho. Então, acho que com certeza vai trazer sempre coisas boas para a gente. Espero que o Alisson tenha entendido também a nossa discussão, mas com certeza valeu. Obrigado. Parabéns a todos os vereadores. Eu acho que estão de parabéns mesmo pelo respeito com os demais e a calma no decorrer da sessão. Isso também prova realmente o nosso trabalho aqui, que tem que ser com respeito e que cada um tenha a sua opinião. Não é necessário que aprove o que a gente quer, não é necessário que seja contrário ao que a gente quer. Que tenha essas opiniões e coloque elas no momento certo. Então, não depende só da nossa conversa, do nosso grito. Dessa forma que está sendo conduzido, eu acho maravilhoso. A calma, eu acho que está transformando a nossa Câmara. De uma boa coordenação do presidente também. Obrigado. Quanto à saúde, eu acho assim que eu não posso esperar até a próxima sessão para fazer uma indicação. Conversando com pessoas, principalmente pessoas aí cadeirantes, eles estão com uma dificuldade imensa para transportar essas pessoas. Eles têm que pegar vários colegas ou pessoas que estão passando pela rua, ou pessoas doentes, pessoas que estão no hospital, e ficar, depende do tamanho da pessoa, carregar em 3 ou 4. Isso parece que uma pessoa que está doente tem um peso imenso. Meu pai, que estava com 45 quilos, parecia que tinha 1 tonelada. Transportar ele não era fácil. Imagina para uma pessoa que tem um pouquinho mais de peso. Então, acho que
doutora está aqui, assessora do prefeito, então vou fazer até uma indicação direta agora por oral mesmo, que o prefeito pense com carinho numa aquisição de uma ambulância. Se não tiver como fazer aquisição de uma ambulância, que adapte aí um elevador em alguma delas, que com certeza isso vai ajudar no transporte dos cadeirantes, porque pelo comentário, pela conversa com algumas pessoas, alguns familiares, nós observamos que essas pessoas precisam de um pouco mais de carinho. Então, acho que o prefeito poderia pensar com bastante carinho nessa proposta. Quanto aos ingressos aí, ajuda para o pessoal da terceira do Rock, do Fernando, também contribuir. Não tive no local, mas também tive comprando ingresso para contribuir com vocês. Então, que a formatura seja perfeita. Isso é o que a gente torce por aqui. E nada mais havendo, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado.